noite, queridos irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo recaia sobre todos nós. Que eu possa ter neste momento a inspiração necessária dos benfeitores espirituais para transmitir a exposição dessa noite. Hoje nós vamos falar sobre o advento do Espírito de Verdade. Isso é uma mensagem que está lá no capítulo 5, no item 5 do capítulo 6 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que advento quer dizer a vinda ou a chegada. Mas quem será esse Espírito de Verdade que assina essa mensagem? Vamos lembrar alguns parágrafos dessa mensagem que está no Evangelho. Diz o seguinte: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos ou vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, socorram-se mutuamente. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas, para deixar de entender a mão socorredora aos infelizes e transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. E para terminar, ele deu um recadinho para os espíritas. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Porque no cristianismo encontrareis todas as verdades. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. Com essas palavras, muitas pessoas imaginam que o Espírito da Verdade seria o próprio Jesus. Mas é curioso que essa mesma mensagem também aparece no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, ou seja, no capítulo 31. Porém, lá, nessa mesma mensagem, Kardec não colocou quem fez a mensagem. Não tem o nome do autor, não tem o nome do Espírito da Verdade. Mas lá no rodapé dessa mensagem, ele escreveu uma nota, dizendo que o médium que fez essa mensagem disse que tratava-se de Jesus do Nazaré. Mas por respeito a esse nome, achei melhor não colocar o nome do autor. Então lá no Livro dos Médiuns não tem quem escreveu essa mensagem. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi feito 3 anos depois, consta como autor o Espírito de Verdade. Mas daí surge a questão: quem é esse Espírito de Verdade? Será que haveria nessa reunião mediúnica algum médium à altura de receber uma mensagem de um Espírito de tamanha envergadura como Jesus de Nazaré? É difícil, né? Mas lá no item 268 do Livro dos Médiuns, Kardec coloca que muitas vezes uma entidade espiritual de grande elevação pode mandar um preposto para lhe representar e trazer a mensagem sobre aquilo que ele queria dizer. Portanto, nada impede que seja uma mensagem de Jesus transmitida por um preposto dele. E para nós, não importa quem trouxe a mensagem. O que importa é o conteúdo da mensagem que nós recebemos. Mas, para aqueles que contrariam o Espiritismo, isso é um prato cheio, né? Eles aproveitaram para questionar e para condenar e criticar a doutrina espírita.
Mas para isso, Emmanuel diz o seguinte: aqueles que contrariam o Espiritismo serão forçados a acreditar, a fim de não se tornarem ridículos, porque o Espiritismo está ao lado da ciência e veio trazer com clareza tudo aquilo que foi pedido pelo Mestre. Mas somente através do comportamento e da transformação moral é que as pessoas começarão a perceber o verdadeiro objetivo da doutrina que abraçamos. Portanto, meus irmãos, essa doutrina que nós estamos abraçando, é preciso se conscientizar que é de grande responsabilidade para todos nós. Principalmente porque ela vem do Consolador prometido. E principalmente nesse mundo em que todo o universo clama pelo consolo das nossas aflições. Estamos passando por momentos difíceis, de turbulência, né? De guerras, de pandemias e agora ainda de enchentes aqui no nosso estado. Mas lá no Livro dos Espíritos, Kardec diz o seguinte: ele perguntou com que objetivo Deus atinge a humanidade com os flagelos destruidores. E eles responderam que é para evoluir mais depressa. E disseram ainda mais: e se nós desse mais importância ao espírito do que à matéria, nós não sofreria tanto. Então hoje, meus irmãos, eu vou também comentar um pouco sobre isso que nós estamos passando no nosso Rio Grande do Sul. Que falar que os bens materiais podem ser reconstruídos novamente, porém os bens morais demoram mais para passar. Então, lembrando da questão 737 do Livro dos Espíritos, que essas tragédias é para evoluir mais depressa a população. E nesses últimos dias, nós vimos que centenas de pessoas, independentemente de religião, independente de posição social ou de raça, estão todos abraçados para trazer um pouco de fraternidade, um pouco de ajuda ao nosso estado. Toneladas de alimentos e agasalhos estão vindo de todas as partes do país, num momento de fraternidade e de amor. Provavelmente, o nosso clima, a nossa atmosfera do estado está melhorando bastante, porque todos estão abraçados nesta causa. Então, às vezes, o mal é necessário, como podemos ver. As tragédias sempre aconteceram. Nós temos lá em Mateus, no capítulo 24, o que disse Jesus: ouvireis falar de guerras, olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores, mas ainda não será o fim. Portanto, nós temos que nos preparar ainda, porque provavelmente não é a última das tempestades que nós estamos atravessando. E, além de tudo, conforme disse Jesus aqui, olhar no sentido de ajudar, né? Quando ele diz para um filho: olhe pelo fulano, me ajuda, né? Me ajuda a cuidar do fulano. Olhai e não vos perturbeis. O que ele quis dizer com isso aí? É nós não assumir as desgraças dos outros, não chegar a somatizar as dores alheias, porque senão todos nós vamos ficar doentes, né? O excesso das notícias trágicas da mídia pode deixar as pessoas nervosas, estressadas, ansiosas e até mesmo descontroladas. Então é necessário que nós tenhamos certo cuidado. Ajudar, sim, mas não assumir, não somatizar, como disse aqui no Evangelho, as dores dos outros, né? É claro que a gente sente, principalmente vendo tanta notícia ruim, né? Parece que toda vez que a gente liga a televisão é só o que dá. Não para mais, é só cada vez pior, cada vez pior. Mas como disse Chico Xavier, isso vai passar.
Com certeza, isso vai passar. Muitas vezes nós já tivemos isso aí e muitas vezes passou, como a própria mídia está dizendo que em 1941 nós passamos uma tempestade semelhante e passou, ninguém mais lembrava disso aí. Então, daqui uns anos, daqui uns tempos, ninguém mais vai lembrar disso aqui. Vamos pensar assim que houve, né, certa vez, isso aqui. Mas não será essa dor que nós estamos sentindo hoje. Então, vamos ajudar, como puder. Aqueles que não puderem ajudar com bens materiais, que ajude com bens espirituais, através da oração. Então, eu vou dizer aqui um poema de Kathleen Meyer, que ela escreveu há mais de 200 anos atrás, e disse o seguinte: quando a tempestade passar e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso nós sentiremos bem-aventurados só por estarmos vivos, e daremos um abraço no primeiro desconhecido. Quando nós lembrar tudo aquilo que perdemos, não sentiremos mais inveja, porque também sofremos. Não teremos mais um coração endurecido. Seremos mais compassivos, mais generosos, mais comprometidos. Até sentiremos falta do velho que pedia esmola no mercado e nunca perguntamos o seu nome. Quando a tempestade passar, eu te peço, meu Senhor, que você nos torne melhores. E assim, meus irmãos, que essa tempestade que hoje estamos passando e sobrevivendo possa nos tornar melhores. Por isso, eu convido a todos vocês, neste momento, para fechar os olhos, para erguer o nosso pensamento até nosso Pai maior, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, a maior inteligência suprema do universo, e Ele está a postos e sabe o que é melhor para cada um de nós. Vamos agradecer primeiro por este dia que estamos passando, pelo alimento que temos em nossa mesa, pela nossa família que está junto de nós, por amarmos uns aos outros, por buscar ser justos, como aqui estamos neste momento reunidos, por saber perdoar. Obrigado, Senhor, porque cremos em Ti. Obrigado por praticarmos a Tua lei e pelo mal que podemos evitar. Obrigado, Senhor, porque me deste a fé, me alimenta a esperança e me fazes filho da caridade. Enfim, por tudo que nós recebemos, obrigado, Senhor. E assim, nesse momento, já estamos preparados para receber o nosso passe. Agradeço a todos por terem me ouvido nesses poucos minutos em que nós relembramos esta passagem do nosso Evangelho. Muito obrigado a todos.